ação é ação, treino é treino, jogo é jogo. Olá, amigos e amigas empreendedoras e empreendedores deste planeta Terra. Aquele salve, aquele abraço a todos vocês, meus co-irmãos de meia idade. Estamos aqui para mais uma matéria e com certeza uma matéria aí para a nossa capacitação, ou que fique ela pelo menos como algo para refletir, algo para que você pense, que você questione, e espero que ela faça em você o efeito que faz na minha vida. Hoje falaremos dessa questão de ação, de fé, daquilo que se pratica e daquilo que se treina. Mas Salô, por que você está falando desta maneira, que fé é uma coisa, ação é outra, uma coisa é o treino, a outra coisa é o jogo em si? Porque estamos falando de uma matéria ou de uma ação, uma vivência do ser humano, que ela é algo complicado, ela é algo nebuloso na vida lá daqueles que têm em si uma crença. Não vou entrar aqui na parte religiosa, não vou entrar aqui nessa parte que com certeza isso aí dá muito pano pra manga, como diz aí o ditado. Porém, o ser humano, ele muitas vezes, e agora estamos falando de fé, ele muitas vezes pega aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem em si como uma verdade, e na matéria, lembrando que toda matéria que nós temos no nosso site, que nós temos no nosso blog, ele tem muito mais detalhes do que o vídeo. O vídeo ele é uma forma pocket da gente fazer aí toda essa questão do tema. Mas a fé, eu estou falando ela de uma forma filosófica agora. Ela é algo no qual o ser humano ele acredita. Ele tem uma hipótese sobre algum ponto de vista e ele acredita piamente que esse ponto de vista ele é algo real, ele é algo que ele é tangível, que ele é aplicável, que algo vai acontecer. E com certeza a fé ela é algo que ela transcende o nosso entendimento e nós precisamos da fé para o nosso dia a dia. Mas o complicado são aquelas pessoas, aquelas famosas pessoas que elas dizem assim, e eu espero, meu amigo, que você que está me assistindo, que não seja você esta pessoa, mas se for, fica aí um indicador para que você mude os seus conceitos. Tem aquelas pessoas que dizem assim, tudo existe por um propósito. Então tenho certeza que se eu estou passando isso na minha vida, alguma coisa tem de propósito nisso. E nesta ação a pessoa ela não move uma palha e a vida dela é uma desgraça. E o complicado é que vivemos numa sociedade quando a sua vida ela está ruim de alguma maneira, que ela não anda, ela não implica só na sua vida, ela implica naquelas pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, na sua casa, ou seja, no seu trabalho, ou seja, na sua religião, enfim, em qualquer lugar que você esteja, se você for essa pessoa que aquilo que você está passando, você tenha que aquilo é algo por um propósito, amiga, eu vou falar para você, que merda de vida. Eu digo assim de uma forma pesada, por quê? Porque o perfil desse tipo de pessoa é aquela que não se move para nada, que tudo que acontece é ruim, ou se não é aquelas pessoas que diz assim, se a minha vida tá boa, graças a Deus. Se a minha vida tá ruim, é culpa do capiroto, aquele chifrudo fedido. E com certeza a culpa não é nem de um e não é nem de outro. Nós somos frutos de nossas decisões. Se você na sua vida é uma pessoa que consome 8.000 calorias por dia, certamente se você não tiver alguma atividade física, você daqui a um tempo vai pegar, faz isso agora, vamos fazer essa brincadeira que eu vi em um dia em uma palestra. Abre as suas mãos, agora vai até a sua barriga,
mas com ela aberta, abocanha tudo que puder, mas abocanha de verdade. Não, você está fazendo errado, é para abrir a mão de verdade. Agora aberta. Então, tá vendo isso? Tá sentindo isso que você está pegando na mão? Parabéns, você fez por merecer. Entende o que eu estou falando? Que tudo na vida é uma resultante das suas escolhas. Assim também é a vida daquelas pessoas que jogam na fé, que joga lá na sua crença as mazelas, as frustrações e as não ações da vida. E pessoas assim não andam de forma alguma. Mas Salô, você está falando para mim que a fé então é uma droga? Não, muito pelo contrário. O ser humano sem fé, na minha concepção, ele é uma pessoa com debilidades. Existe aí pesquisa até solta mesmo lá na internet, você pode ir atrás para ver que as pessoas que têm fé na sua vida, que têm fé na sua rotina, elas tendem a ter mais força emocional, mais força para passar por uma problemática da vida ou por alguma intervenção que não estava esperando. São aquelas tal das mazelas que eu vivo dizendo essa palavra, mas é que não tem outra que caiba com tanta força de expressão. E quando você tem fé, você consegue passar por essas lutas da vida de uma forma mais plena, de uma forma no qual o seu juízo não fique alterado. E tanto isso para as questões de rotina de vida quanto para a saúde também. Aquelas pessoas que têm uma crença, de alguma forma existe como se fosse um placebo do bem. Ela pensa nessas questões da fé e de alguma maneira o corpo dela fica mais receptivo para uma possível cura ou para uma possível melhora. A fé, ela é importante porque ela dá uma base no qual todo ser humano na sua alma, agora estou falando de mente, tem um vazio. Todo ser humano ele é incompleto por natureza. Não existe aquele ser humano pleno. Por quê? Porque na transição da nossa vida nós vamos caindo, nós vamos levantando, aí caímos de novo e levantamos de novo. Vou dar um exemplo patético, mas é um exemplo que é funcional. Até hoje você treina uma coisa, andar. Porque se você não prestar atenção naquilo que você faz desde pequeno, que é andar, você cai. Se você estiver andando na rua, se você não prestar atenção no terreno no qual você está, certamente você vai levar um tropicão e você vai cair. E mesmo você treinando, não sei por quantos anos, 30, 40, 50, não sei qual é a sua idade, mas se até hoje, se você não tomar cuidado, você cai. Isso é a vida, é a gente cair e levantar. Por isso que quando a gente tem fé, o ajuste dessas caídas e desses levantes, ele fica um pouco mais fácil. Então a fé, ela é importantíssimo. Mas aí entra aquela questão: que tipo de persona é você? Qual é o seu perfil? Qual é o arquétipo que você escolheu para a sua vida? Daquelas pessoas que colocam todas as culpas do insucesso nas questões da divindade, da fé ou da ocasião, ou seja, se você está passando por isso, você é porque você merece? Ou você é aquele tipo de pessoa que usa a fé como uma ferramenta de aperfeiçoamento? Nós, seres humanos, somos perfectíveis, somos pessoas em eterno estado de perfeição, de aperfeiçoamento. Então você entende aquilo que eu quero falar? A fé, ela é importante? Sim, ela é demasiadamente importante. Agora, as ações rotineiras das aplicações da vida real, você tem que fazer? Tem. E não jogue a culpa da preguiça, a culpa da não ação na fé, porque aí existe um item conflitante no qual eles não se conversam. Mas o ser humano, ele é mestre em jogar a sua culpa em algo maior do que ele. Por que algo maior, Júnior? Porque nós temos a fé como algo enorme, como uma ferramenta que pode fazer o impossível. E eu já te disse algumas vezes que o impossível é uma questão de ótica.
de opinião, ele não é um fato, mas jogamos na fé algo que está fora do nosso controle, e essa acaba sendo a função mesmo da fé. Mas a fé, ela existe para uma outra esfera, para um outro plano. Estamos no plano terrestre, estamos aqui, nós existimos. Se você pegar no seu braço, você vai ver que você é de carne e osso, você sente, você é um ser que sente, você é um ser pensante. E por isso você tem que ter as ações. É aonde agora falamos literalmente da ação. Vou dar aqui um exemplo. Você quer emagrecer, então você, que eu vou dar o nome de Joaquim, então você, Joaquim, você quer perder alguns quilos, você quer ficar numa composição corpórea ou no estado físico mais agradável, esteticamente bacana e também entrar aí numa forma mais saudável de vida. Então você se trancou num quarto. Aliás, voltando, você começou na segunda-feira a dieta, Dia Nacional lá da dieta. Aí você começa o seu dia, beleza, consegui, chegou no final do dia, você fala assim: caramba, se a dieta for isso aqui, ó, tirei fácil. Mas chega na terça-feira de manhã, você com aquela fome maravilhosa, aí tá lá na mesa aquele pão francês quentinho, gostosinho, ele olha pra você com a maior cara de deboche e fala: e aí, covarde, não vai me encarar não? Aí você, como está nesse processo de aprendizado, vai relevar a ofensa do pãozinho e vai partir para o seu dia. Mas você já está pensando naquele alface, naquela batata doce, naquele frango sem tempero da hora do almoço. Mas você chega lá, você é resiliente, você chegou. Aí nisso os dias vão passando e chega a sexta-feira. Poxa vida, sexta-feira você coloca um cartaz assim no seu quarto: em caso de grito não abra, animal raivoso, animal perigoso. Mas você venceu. Quando chegou no sábado, você foi se pesar e você estava com exatamente 752 gramas a menos do seu peso. Poxa vida, cara, que felicidade. Deu certo o desafio, deu certo o pagar o preço, deu certo fazer as suas ações. E por isso você teve o quê? Um mindset, você trocou a sua mentalidade, você conseguiu fazer algo para você, algo que foi um sacrifício enorme, algo que doeu na pele, que doeu no estômago, que doeu na mente, mas você teve o resultado, e esse resultado vai te impulsionar para o próximo resultado. É por isso que é necessário a ação, e dentro da ação ter o que? A perseverança. Então persevere. Você agir é muito importante. Se você não agir, sinto muito lhe falar, mas enquanto você está parado, a terra está girando e outras pessoas estão tendo um resultado que você poderia ter. Mas eu estou confiante que você entendeu o que é fé, a fé prática, a fé conceitual e agora o que é ação. E Júnior, por que você fala que treino é treino e jogo é jogo? Porque tudo começa no campo da mente. Todas as suas ideias, todos os seus objetivos, tudo aquilo que você almeja para si, almeja alcançar, começa na mente, começa no pensamento. Você primeiro tem que ter aquilo muito certo na sua cabeça. Olha, eu vou chegar aqui, eu quero chegar. Aí você vai fazer o quê? Opa, mas para eu chegar deste ponto a esse eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar. É aonde sai do campo do treino, da mente para a ação. E você vai praticar. O resultado positivo é nada menos e nada mais do que aquilo que começou na sua mente, que você colocou em prática, em execução. E você repetiu aquilo diversas vezes até conseguir o movimento ou o resultado perfeito. Você tem que praticar. Uma coisa é você treinar, que você tem que treinar na sua mente, você tem que vislumbrar. Isso é você ter na sua mente aquilo concretizado. A outra coisa é você trabalhar, passar todos os processos, assim como na dieta, sofrer, se trancar e ficar lá, mas quando chegar no objetivo você vai ver que realmente valeu a pena. Vale a pena você ter conscientemente esclarecido o que é a fé, o que é a ação, o que é o treino e o que é o jogo em si.
a vida passa muito rápido para você deixar de lado pontos tão grandes e tão poderosos quanto estes. Fico por aqui. Este é um vídeo com essa média de tempo, os 15, 16 minutinhos que a gente sempre tem. Vá no nosso site no www.empreenderaos40.com.br. Tem essa matéria toda detalhada para você ler e usufruir e compartilhar. Como eu sempre digo, aquilo que de graça você recebe, de graça compartilhe, ajude o seu próximo, ajude um amigo. Quem sabe essa matéria, esse vídeo ou esse texto que já está no nosso site possa ser uma ferramenta aperfeiçoadora na vida de uma pessoa. Fico por aqui, grande beijo e, como eu sempre digo no final dos meus vídeos, vida longa e próspera a todos nós. Até!